Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o cânon das escrituras sagradas do F.F. Bruce, como os livros da Bíblia vieram a ser reconhecidos como escrituras sagradas, da editora Magnus, prefácio de Ari Veloso, da sua obra aqui. E sobre o cânon, ou seja, os livros oficiais da Bíblia. Vamos um pouquinho nessa obra então, do prefácio. Quando eu ensinava na Universidade de Manchester, lecionava em anos alternados sobre texto e cânon do Antigo Testamento e texto e cânon do Novo Testamento. Minhas aulas sobre o texto, espero, supriam as necessidades dos alunos que as assistiam, mas não exigem publicação adicional. Todavia, o assunto de minhas aulas sobre cânon continua a provocar minha atenção, tanto no que diz respeito ao seu aspecto histórico, quanto à sua relevância hoje em dia. Ficará claro no que se segue que estou mais preocupado com o cânon do Novo Testamento do que com o cânon do Antigo Testamento. O colapso do consenso secular quanto ao cânon do Antigo Testamento, a saber que o processo de canonização é indicado pela tríplice divisão tradicional dos livros da Bíblia hebraica, foi destacado pela publicação recente de duas obras importantes. O cânon do Antigo Testamento na Igreja do Novo Testamento, de Roger Berkowitz, e os Oráculos de Deus, de John Barton. Ataques foram feitos contra o consenso sobre o cânon do Novo Testamento, a saber que sua estrutura principal estava substancialmente fixada ao final do século II. No entanto, este continua a valer porque é apoiado por evidência de peso, conforme demonstrado na magnífica obra de Bruce Metzger, o cânon do Novo Testamento. Quando um consenso é atacado, precisa ser cuidadosamente reavaliado e isso produz bons resultados. Não faz sentido fingir que sabemos mais do que de fato sabemos. Tendo à nossa disposição obras como as mencionadas, pode-se questionar a necessidade deste livro. Talvez o autor precise retirar tudo isso de seu sistema a título de desabafo, mas ele pode justificar sua aparição como uma tentativa de comunicar o presente estado do conhecimento nesta área a um público mais amplo. Sou profundamente grato à Universidade de Londres pela permissão de reproduzir aqui o conteúdo de minhas palestras na Theo M. Wood, em 74, no apêndice 1, e ao periódico Epworth Review e seu editor, o reverendo John Stacey, pela permissão de reproduzir minhas preleções memoriais ASPIC, em 1976, como apêndice 2. Minha primeira introdução a este assunto foi realizada na edição original do livro O Texto e o Cânon do Novo Testamento, de autoria de meu egrégio professor Alexander Salter, professor catedrático de Humanidades da Universidade de Aberdeen. Minha dívida para com ele, para com o departamento presidiu com grande distinção, bem como para com o departamento gêmeo ou de grego, fica registrada e reconhecida na dedicatória, segundo o F.F. Bruce. As abreviaturas, os manuscritos, as abreviaturas gerais, da introdução, parte 1, as escrituras sagradas. A palavra cânon. Quando falamos do cânon das escrituras, a palavra cânon tem um significado simples. É a lista dos livros contidos nas escrituras oficiais, Os livros reconhecidos como dignos de serem incluídos entre os escritos sagrados de uma comunidade de adoradores. Num contexto cristão, poderíamos definir a palavra como a lista dos escritos reconhecidos pela Igreja como documentos de revelação divina. Segundo o livro Tradition in the Early Church, do Hanson, Origem da Doutrina da Tradição. Nesse sentido, a palavra parece ter sido usada pela primeira vez por Atanásio, bispo de Alexandria, numa carta que circulou em 367 d.C. A palavra cânon entrou em nossa língua via latim, vinda da palavra grega canon. A palavra grega provavelmente foi tomada de empréstimo da palavra semítica que aparece no hebraico como cane, cana, vara. Da mesma origem veio o termo latino cana, a vara, A varada dos livros. Em grego isso significava uma vara, especialmente uma vara reta, usada como uma régua, Então os livros corretos, os ritos retos. Desse uso veio outro sentido que a palavra normalmente tem em português, regra ou padrão. Podemos assim falar de cânones ou regras eclesiásticas, mas uma vara reta usada como régua pode ser marcada com unidades de comprimento, como uma régua moderna marcada em centímetros ou polegadas. Nesta prática, a palavra grega cânon veio a ser usada da série de tais marcas e assim foi usada no sentido geral de série ou lista. É o último sentido que subjaz ao termo cânon das escrituras. Antes de vir a ser usada no sentido de lista, a palavra cânon foi empregada em outro sentido pela Igreja, na expressão de a regra da fé ou a regra da verdade.
Nos primeiros séculos do cristianismo, tratava-se de um resumo do ensino cristão que se cria a reproduzir o próprio ensino dos apóstolos e pelo qual qualquer sistema de doutrina oferecido para aceitação entre os crentes ou qualquer interpretação de escritos bíblicos deveria ser avaliado. Porém, quando os limites das Sagradas Escrituras vieram a ser objeto de concordância universal, as próprias Escrituras passaram a ser consideradas a regra da fé. Tomás de Aquino, que viveu entre 1225 e 1274, por exemplo, diz que a Escritura canônica e somente ela é a regra da fé, ou regra de fé. De outra perspectiva teológica, a Confissão de Fé de Westminster, do Calvino, depois de alistar os 66 livros do Antigo Testamento e aí rompendo com a Igreja Católica, que já tinha sido feito por Lutero também, e do Novo Testamento, se acrescenta todos os quais foram dados por inspiração de Deus para serem a regra de fé e vida. São Tomás de Aquino sobre o Evangelho de João, lição 6 sobre João 21, a sola canônica scripturica est regula fidei, talvez uma regra de fé. E a Confissão de Fé de Westminster dos protestantes. Né? Essas palavras afirmam o status das Escrituras Sagradas como o cânon ou padrão pelo qual o ensino e a ação cristã devem ser regulados. Ainda que o cânon das Escrituras signifique a lista de livros aceitos como Escritura Sagrada, ou outro sentido de cânon, regra ou padrão, deixou sua marca neste, de modo que o cânon das Escrituras é entendido como a lista de livros que são reconhecidos no sentido peculiar, são os oficiais como a regra de fé e prática. A questão a ser examinada nas páginas seguintes, em vídeos posteriores, como foi que certos documentos, apenas eles vieram a receber tal reconhecimento. Se houve alguém, decidiu que estes e nenhum outro deveriam ser admitidos à lista das Escrituras Sagradas e quais foram os critérios que influenciaram tal decisão. Então, no vídeo posterior a gente vai falar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.